Eu gostava muito de biologia. Biologia para mim sempre foi minha matéria que para mim era o que mais fazia sentido estudar, né? Como as coisas funcionavam, o processo da vida, tudo. Então, eu era apaixonada por biologia e a gente tinha aqueles ciclos de palestras sobre profissões sempre. E um dia foi uma pesquisadora da Federal do Paraná. Eu era de Foz do Iguaçu, uma cidade interior do Paraná. E ela foi e falou do trabalho dela de pesquisa, um trabalho de fungos, um trabalho de pesquisa acadêmica mesmo. E eu achei aquilo maravilhoso. Foi ali que eu falei, vou seguir biologia para trabalhar com pesquisa, quero fazer ciência. E aí, quando a gente entra na biologia, é uma faculdade maravilhosa, né, que traz também um monte de áreas diferentes, coisas que a gente se apaixona a cada coisa que estuda, e eu gostava das áreas mais diferentes. Eu gostava de biologia marinha, eu gostava de fungos, fui fazer estágio com fungos, fui fazer outras coisas de pesquisa. E aí, no final, no meio para o final da graduação, tinha uma parte de genética. E aí, primeira matéria, assim, primeiro começo, eu tinha certeza que era genética, que eu queria seguir. Eu fui fazer a graduação em Biologia na Federal do Paraná, em Curitiba. E durante a graduação tinha os estágios já de iniciação científica. Então, eu entrei no segundo semestre, já entrei na parte de iniciação científica com uma área de fungos, mas no último ano eu consegui um estágio em genética, depois de cursar algumas matérias. E aí entrei num laboratório que fazia análise genética de tumores. Eu trabalhava com tumores malignos e benignos, né, que era o laboratório de citogenética humana e oncogenética. E aí, então lá eu fiquei durante o meu último ano, fiz minha monografia, minha conclusão de curso lá, e entrei no mestrado também, no departamento de genética, que era o departamento de genética da Federal, e fui trabalhar no meu mestrado com análises genéticas de tumores benignos de mama, que era fibroadenoma. Então comecei a estudar essa parte mais da biologia e genética do câncer. E aí, depois que eu terminei o mestrado, eu tinha a intenção de fazer um doutorado fora, né? E a gente tinha uma colaboração lá no laboratório, que tinha uma pesquisadora que trabalhava em Washington com essa parte também de biologia molecular de câncer. E na época ainda não existiam esses programas que tiveram agora muito intensamente, que era Ciências Sem Fronteiras, oportunidades de bolsa. Então eu tentei algumas bolsas, tentei a bolsa do CNPq e da CAPES, que era muito reduzido, e a gente não conseguia a bolsa, e fiquei um ano ainda tentando outras fontes para conseguir, e não tive muito sucesso, né? E aí, nesse período, fui fazendo alguns cursos, e teve um curso de oncogenética aqui que a Secamargo promoveu. E aí eu vim para esse curso e conheci também a estrutura da Secamargo em pesquisa, os pesquisadores, toda a área de oncogenética, e me interessei bastante. E aí vim conversar com a doutora Dirce, que na época estava liderando, começando, né, vários trabalhos de rastreamento de mutação dos genes associados com câncer hereditário. E fiquei para um estágio, funcionou, e aí eu fui aceita para tentar um doutorado na área. Aí eu mudei para São Paulo para vir fazer o doutorado aqui, né? Então, no doutorado, quando eu vim para trabalhar com a doutora Dirce e com o doutor Benedito Rossi na época, que tinham estruturado toda essa parte de banco de tumores hereditários, principalmente na parte de câncer coloretal. E eu entrei para fazer uma parte do trabalho que ainda não tinha sido explorada, que é as famílias que têm uma síndrome chamada de polipose adenomatosa familiar. Então, eu entrei com o objetivo de rastrear essas famílias, ver as mutações nos genes que já eram conhecidos e tentar, por algumas metodologias que estavam surgindo bem em 2010, assim, na verdade estavam chegando e se tornando acessíveis, que eram as metodologias de sequenciamento de nova geração. Então, eu estava começando a ter a possibilidade de você procurar novos genes com um custo mais barato do que a gente tinha até então. Então, era uma área que estava expandindo bastante, e no grupo da doutora Dirce já tinha o trabalho caminhando com câncer de mama e com uma outra síndrome, que é a síndrome de Lynch, que é uma outra síndrome de câncer coloretal. E aí eu entrei para fazer essa terceira síndrome, andar com todo o rastreamento, que é o padrão, e buscar os novos genes com essas metodologias que estavam iniciando aqui. Então, foi um período bem gostoso, porque foi começando toda a parte de genômica, que hoje a gente já está muito mais na rotina, que utiliza muito. Era bem como estava começando aqui na Secamargo. Estava trazendo os equipamentos novos, chegando os sequenciadores de nova geração, que era o
primeiro foi o Solid, que era super trabalhoso, depois veio as máquinas novas que hoje a gente tem, que é o AI, o Illumina, e aí eu fui aprendendo e crescendo com todo mundo aqui nesse grupo de genômica que estava iniciando. Agora eu estou como pesquisadora, eu entrei para o grupo, né, como pesquisadora. Então, eu fiquei aqui meus 4 anos de doutorado, aí eu tive uma oportunidade de ir para um laboratório de diagnóstico genético, então um laboratório clínico mesmo, que trabalha com diagnóstico genético tanto em síndromes, são as alterações germinativas, quanto com a oncologia molecular, que é o diagnóstico das mutações somáticas, né. Então, eu fui para esse laboratório, que era um cargo mais de gerência, de acompanhamento técnico desse laboratório. Fiquei 2 anos no Rio de Janeiro, né, um laboratório grande, que faz muitos exames aqui para o Brasil inteiro. E foi uma mudança para mim bem grande de sair da área de pesquisa, que eu sempre soube que eu gostava muito, que meu interesse muito grande era na pesquisa, mas eu fui pelo desafio porque eu achei que eu podia aprender e ter uma visão mais global das aplicações do que se eu continuasse, talvez, tão direto num pós-doc. Eu achei que era uma oportunidade que eu ia crescer bastante, foi isso que aconteceu. Então, foi bom para mim, eu fui, aprendi bastante, e aí, quando eu resolvi que estava na hora de eu retornar para a pesquisa, porque eu sentia muita falta do que a gente tem, né, da novidade que a gente tem todo dia na pesquisa, do interesse, do estudo, do aprendizado, de todo dia, né, eu resolvi que eu ia voltar, ia procurar finalmente um pós-doc fora, tentar ir para o exterior, e acabei voltando aqui para a Camargo, só para terminar algumas coisas inicialmente, que era um pós-doc rápido, e nesse momento surgiu uma vaga de pesquisadora. Daí eu resolvi ficar de vez e iniciar aqui, continuar, retomar e iniciar pesquisas novas, coisas novas no grupo aqui. E esse grupo, assim, você já falou um pouco, mas qual é o foco da pesquisa que vocês fazem? Qual é o interesse? Qual é a pergunta que vocês tentam responder? Então, no grupo que a gente tem, que é a parte de genômica e biologia molecular, né, um dos grupos que trabalha com a parte de genômica e biologia molecular aqui, a gente tem um foco que a gente divide mais ou menos em 3 áreas, né, dependendo dos pesquisadores e dos alunos que estão envolvidos. Então, uma delas é a biologia tumoral, o processo de progressão, de surgimento, quais são as alterações, principalmente genômicas, que estão envolvidas com esse processo de início e progressão do câncer, em alguns tipos de tumores específicos. Um foco que é vinculado daí já com aplicação, uma pesquisa mais translacional que está relacionada com a oncologia molecular aplicada. Então, tem toda uma parte de transferência de tecnologia que a gente busca aqui dentro, que são os testes moleculares para a predição de resposta à droga, para a predição de como está sendo a resposta do tratamento, que hoje está muito falado, né, que é a chamada biópsia líquida. A gente pode utilizar marcas tumorais que circulam no plasma para a gente conseguir verificar essa progressão e resposta do tumor a certos tratamentos. Então, a gente faz isso num cenário de pesquisa e buscando também já a transferência em algumas questões. E um foco nas síndromes de câncer hereditário, que é onde que eu tenho mais assim, interesse de pesquisa mesmo, de manter os projetos e a busca. A investigação dos genes que a gente já conhece, entender melhor os riscos que essas mutações, que a gente às vezes identifica a mutação num gene associado, mas não é uma mutação que a gente tenha certeza de qual é o risco dela. Então, entender mesmo quanto que uma alteração germinativa te traz em risco de desenvolvimento de determinados tipos de tumores e buscar novos genes que ainda não se conhecem, né? Porque muitas famílias têm essa predisposição, que a gente observa aquela herança e a passagem do risco de câncer em várias gerações, mas a gente não encontra alteração em nenhum dos genes que a gente já sabe que são associados, né? Então, tentar entender, encontrar uma explicação para esse risco aumentado em outros genes, né? A gente conhece muito pouco ainda do risco e da influência do risco de câncer para vários genes. O que a gente tem é que quanto mais a gente entende o risco, a gente consegue atuar melhor, né? Então, dependendo do tipo de tumor, se você já sabe que aquele paciente, mesmo antes de desenvolver, vai ter um risco muito elevado de ter um determinado tumor, acho que o caso mais fácil de explicar, sem dúvida, é o do gene BRCA1, BRCA2, que trazem o risco de câncer de mama. Você tem a possibilidade de agir antes que essa paciente desenvolva o câncer. Então, existe hoje
possibilidade de oferecer uma mastectomia profilática, que essa paciente retira as mamas preventivamente. Para o câncer de ovário, a mesma coisa. Então, dependendo da história da paciente, do momento de vida que ela está, você pode oferecer esse tipo de cirurgia para diminuir o risco. E, de outras maneiras, você pode acompanhar essa paciente com os exames preventivos, os exames de diagnóstico precoce, de uma maneira muito mais seguida do que você faria com indivíduos sem risco. Então, ela faz uma ressonância, uma mamografia a cada 6 meses, que não seria recomendado em outras mulheres. Existe agora iniciado testes com medicamentos profiláticos também. Então, dependendo do tipo de mutação do gene, do quanto a gente já conhece sobre como essa alteração age, a gente pode, e qual que é o risco decorrente dessa mutação, a gente pode oferecer estratégias de prevenção diferentes, e mesmo de tratamento depois. Então, agora também começaram a surgir estudos que mostram que esses tumores que são desencadeados por mutações germinativas específicas, eles têm características biológicas diferentes. Então, eles respondem a medicamentos de uma maneira diferente, eles podem ter vias que são mais importantes neles do que nos tumores esporádicos. E isso é um direcionamento para você procurar uma droga-alvo, uma terapia específica para certos tipos de tumores com alterações em vias específicas. Então, isso vai ser traduzido sempre num melhor tratamento, porque a gente conhece mais sobre a biologia do tumor e como ele surgiu. Não dá para falar em cura do câncer, né? São tantos cânceres, né? Não dá. Acho que essa frase simples, direta, não dá para falar em uma cura, né? Na verdade, a gente cura muitos cânceres de muitas maneiras, né? E cada vez mais a gente vê que a gente também controla muito melhor. Então, acaba, em alguns casos, sendo quase uma doença crônica, controlada, devido a tantas opções terapêuticas que a gente tem, e mais entendível o curso da doença e controlável. Mas cura do câncer como uma única resposta, uma única medicamento-chave que vai curar todos os cânceres e trazer resposta para todos, com certeza não. Porque são muitas doenças, são muitas vias, muitos genes, muitas, realmente, características biológicas muito distintas em cada tumor, né? Então, eles vão ter que ter respostas específicas para cada... Eu acho que a ciência é onde a gente exercita nossa característica mais humana, eu acho, né? Que a gente criar coisa nova, pensar de uma maneira diferente do que trazer insights novos, descobrir coisas novas e progredir, né? Criar ferramentas e mudar o mundo de maneiras que outras espécies não o fazem, né? A gente exercita mesmo toda a nossa capacidade de fazer inovação, né? Então, isso eu acho que vem muito de coisas de perguntas que a gente vai começando e descobrindo pela ciência. Entender todo mundo, todos os processos, e a gente consegue isso na ciência. Olhar as coisas de uma maneira crítica, buscar as evidências e realmente raciocinar e pensar sobre aquilo que a gente encontra e testar hipóteses, né? E eu acho que isso é essencial para que seja ensinado esse método do pensamento científico, como você vê as evidências hoje, ainda mais no mundo como a gente tem hoje, de muita informação, que a gente não consegue extrair dessa informação realmente conhecimento, né? Então, quanto mais educação científica a gente tenha sobre como funcionam as descobertas e os reconhecimentos das verdades, chamadas verdade científica ou conhecimento, a gente melhora o entendimento da população de outros assuntos, que não sejam nem necessariamente científicos, né? Eu acho que as pessoas que mais me influenciaram foram quem estava mais próximo de mim, na verdade, né? Foi desde professores, em que a gente vê no professor a alegria, a vontade de ensinar e o amor por aquilo que está ensinando. Com isso acaba te afetando, transmitindo para você também. Nossa, se ele estuda isso, ensina isso há tanto tempo, para ele é tão interessante, olha, realmente deve ser muito interessante. Então, isso vai trazendo. Então, eu tive professores na graduação que foram essenciais na minha formação e até no direcionamento, né? Aquela matéria que você mais gosta, tem aquele professor que você acha mais interessante a aula, então você vai seguindo, né? E
Depois, os meus orientadores também, acho que eu tive 2 orientadores no mestrado, cada um tinha a sua característica e sua visão de ciência muito específica, isso era muito bacana. Meu orientador de mestrado, ele era da época que ele se formou em ciências naturais, então ele veio de uma época de pesquisa em genética onde o DNA mal era conhecido, atravessou todo o descobrimento da molécula do DNA, todos os avanços, vivendo tudo aquilo, então trazia uma experiência muito legal de você ver como que foi essa evolução também da genética durante todo o início da ciência em genética. E depois, acho que aqui, quando eu cheguei aqui no AC Camargo, né, a gente tem as pessoas, você vê a dedicação também da equipe aqui que trabalha junto, já com o corpo clínico, que são uma pergunta que parece bem diferente do que a gente vive na academia. Então, eu vim de um mestrado na academia e depois a gente chega num hospital que tem toda essa estrutura da ciência translacional e você vê essa aplicação e essa relação também com muita dedicação. Foi muito importante essa influência aqui. E na época, o Dr. Bretani, quando eu cheguei, ele era ainda o diretor e era vivo aqui. A influência dele sobre todos os pesquisadores se transmitia para os orientandos também, né? Então, era muito rica essa influência aqui. Eu acho que foram mais as pessoas mais próximas. Lógico que você tem aquele autor estrangeiro que você lê os artigos e pensa, nossa, que pesquisa maravilhosa, quanto dado, quanto trabalho, quão rico isso te influencia no dia a dia pela novidade das pesquisas e pelas descobertas que elas são feitas, mas eu acho que, para mim mesmo, o dia a dia com essas pessoas que fazem a ciência aqui no Brasil, no dia a dia, isso foi o que mais me influenciou, né? Eu acho que é buscar as experiências para você conseguir definir uma área que você goste muito de você fazer, que você tenha aquele interesse e aquela vontade de saber mais, cada vez mais, a curiosidade de um assunto que te faça sempre estar com vontade de saber mais e mais. Então, tentar encontrar essa área, fazer diversos estágios, ir em congressos e ver quais são esses assuntos que mais te interessam e perseguir, porque a gente toma muito não na ciência desde o início, né? Desde a primeira inscrição para um curso específico que você faz, que dizem seu currículo não é bom, você ganha não. Você se inscreve para um mestrado, doutorado fora, não. Você manda seu artigo científico para 5 revistas, não. Então, tem que aprender a lidar com a frustração, das recusas, que são parte do processo e do caminho, né? E ter persistência. Ou mesmo nos experimentos, você faz o experimento, deu errado, você não sabe o que foi, vai repetir. Então, tem que ser persistente, curioso e corajoso, mas se é uma vocação, se é o que você gosta, isso tudo recompensa, né? Tem aqueles dias de achados maravilhosos que recompensa todo esse caminho. Então, eu acho que é por aí.